Estudos recentes apontam que, mundialmente, as doenças autoimunes chegam a atingir 10% da população. Como o diagnóstico laboratorial tem evoluído em termos da detecção precoce dessas doenças? Se sabe que autoanticorpos podem aparecer anos antes da manifestação clínica em cada paciente. Por exemplo, pacientes que hoje têm diagnóstico de lúpus, se sabe que já apresentavam anticorpos anti-SSA, anti-SSB, RNP, anti-DNA, 3, 4, 10 anos antes do aparecimento da doença, do momento do diagnóstico. Isso foi feito em relação a estudos publicados há anos já, em que se viu soros estocados de militares americanos que, após terem o seu diagnóstico, se foi lá atrás buscar no banco de dados, do banco de Soroteca, e se pôde fazer essas correlações. Então, primeiro a posição seria, se no mundo ideal que nós tivéssemos condições, nós poderíamos fazer um perfil de autoanticorpos de toda a população e seguir, digamos, anualmente com as pessoas que tivessem resultados positivos para verificar o aparecimento da forma mais precoce possível e poder atingir o tratamento naquele momento. Com isso, a gente não teria complicações, pelo menos a tendência seria essa na maioria dessa população específica, com um prognóstico melhor. Imaginem vocês se nós pudéssemos ter o diagnóstico de lúpus em 15 dias, a partir do momento em que a primeira manifestação clínica se manifestasse. Por quê? Porque nós já saberíamos que esse paciente tem como fator de risco a presença desses autoanticorpos. Então, isso seria extremamente interessante, em se sabendo também a genética desses pacientes, porque esses autoanticorpos têm um condicionante genético, digamos, genes que facilitem o aparecimento de uma autoimunidade patológica, em oposição àquela autoimunidade que é normal, que acontece e nos protege em certas maneiras, em certos compartimentos do sistema imune da pessoa. Nós sabemos que os exames FAM, fator antinuclear, são capazes de detectar a presença dos autoanticorpos. Qual é hoje a importância clínica do resultado do exame FAM na investigação de doenças autoimunes, sejam elas órgãos específicas ou sistêmicas? E para quais doenças autoimunes o exame FAM é mais indicado? O exame de FAM tem sido solicitado inicialmente na investigação dessas suspeitas de doenças sistêmicas, principalmente as reumáticas autoimunes, não só porque estão presentes na grande maioria das pessoas, 96 a 98% dos pacientes com lúpus, por exemplo, apresentam o FAM positivo, desde que a doença esteja ativa. É claro, com o tratamento isso diminui. Mas então é um exame inicial, por ser um teste de screening, portanto de alta sensibilidade por definição. No momento que nós temos um exame de alta sensibilidade, nós vamos ter uma especificidade em baixa, e isso faz com que seja um exame inespecífico por definição. Portanto, nós precisamos partir para anticorpos específicos em um segundo momento. Isso o médico aprende a interpretar e a pedir, a solicitar quais os exames que devem vir no bojo dessa investigação diagnóstica a partir do padrão do FAM. E é isso que nós temos tentado fazer, ensinando aos médicos como utilizar o consenso brasileiro de FAM, que já tem desde o ano 2000, 25 anos, portanto, e através do ICAP, que é o consenso internacional que existe desde 2014. Isso em termos de doenças sistêmicas autoimunes reumáticas, principalmente, porque as doenças órgão-específicas não costumam ter o FAM positivo, com uma exceção, que seriam as tiroidites autoimunes. Principalmente a tiroidite de Hashimoto, podem até 20% dos casos se acompanhar de elevados títulos de FAM e de padrões inespecíficos, tipo granular, tipo nuclear homogêneo, e muitas vezes atrapalham, inclusive, na investigação de dores articulares. Pessoas que, por exemplo, têm mais idade, estão na melhor idade, o idoso é aquele que tem, por definição, mais que 10 anos do que nós, então são esses que estão na investigação de dores articulares, muitas vezes por uma artrose. E o médico pede um FAM, por exemplo, para afastar alguma doença mais séria, e ele vem positivo.
Só que ele não se dá conta que o paciente está em tratamento com o seu Puran, sua levotiroxina, por hipotireoidismo, por tireoidite de Hashimoto, e encaminha ao reumatologista, portanto, ou a outro profissional que trabalhe mais nessa área, como alguns clínicos, é claro, ou o imunologista. E nós temos que explicar ao paciente, depois de fazer uma investigação maior, que na verdade aquele FAM deve ter surgido devido ao processo da tireoidite autoimune. Então essa seria a exceção nessa situação de autoimunidade órgão específico. O FAM é muito mais útil quando associado à clínica e só pode ser interpretado de acordo com a clínica do paciente. Se nós não tivermos a clínica, não dá para dizer o que aquele padrão nucleolar significa, o que aquele padrão citoplasmático específico está orientando ou indicando em relação a um diagnóstico. Como a ciência tem buscado métodos mais precisos, sensíveis e rápidos para a identificação dos autoanticorpos de maneira precoce? E como esse avanço científico se aplica à realidade prática dos pequenos e médios laboratórios de análises clínicas? Eu acredito que as situações de pesquisa que aconteceram no passado, já há 20, 30 anos, hoje foram transferidas para kits comerciais. Por exemplo, eu me lembro nos Estados Unidos, uma época em que eu estava trabalhando, década de 90, o Western Blot era o IT, era o que tinha de mais moderno em relação à determinação específica de autoanticorpos e era só experimental. Hoje em dia nós temos kits de blot de linha, por exemplo, que são excelentes, têm ótima resolução, têm associação praticamente perfeita com técnicas mais tradicionais, muito adotadas no Brasil, como a de ELISA, e que, portanto, pode ser utilizados na detecção de doenças específicas, como vasculites, como as miosites, como o próprio lúpus, que nós já falamos, e, portanto, são situações em que se pode fazer o diagnóstico precoce e de maneira muito mais fácil do que nós determinarmos cada um desses autoanticorpos em ensaios individuais. Então isso traz economia de tempo é economia financeira para os laboratórios, principalmente aqueles pequenos que estão entrando na autoimunidade. Então eu sei que no Brasil muitos laboratórios pequenos e médios usavam sempre laboratórios de apoio. Com esse tipo de recurso eles podem passar a fazer os seus testes, seus exames in loco no seu próprio laboratório, com grandes vantagens para o paciente, em termos de próprio controle de qualidade, em termos de interpretação do exame, porque o bioquímico, o patologista clínico do pequeno e médio laboratório, o próprio biólogo, vai estudar mais, vai poder conversar de forma mais efetiva com o médico, o solicitador dos exames. E, portanto, o ganho é do paciente no final.